A mais amazônida das revoltas. Indígenas, negros e ribeirinhos lutaram contra a opressão e pela primeira vez tomaram o poder. A cabanagem é uma história de resistência e conquistas dos povos da Amazônia, mas também de violência e repressão. Eu sou a Luma Prada e convido você a embarcar nesse episódio na história da maior revolta popular da Amazônia. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. O movimento da cabanagem ocorreu no século XIX, durante o período regencial. A luta teve início em 1835, em Belém, capital da província do Grão-Pará, e se espalhou pelos rios e matas, persistindo por 5 anos. A cabanagem foi o rompimento com a relação comercial monopolista portuguesa. Apesar da independência e a adesão do Pará à independência um ano depois, a economia continuou a mesma, o sistema de dominação o mesmo, a administração vinda do Rio de Janeiro era equivalente à que vinha de Lisboa e as condições de vida da população pioraram. Era o período regencial e o Brasil, que tinha um imperador de 10 anos de idade, era governado pelo paulista regente Feijó. O nome cabanagem vem das casas onde viviam a maioria dos revoltosos. Também é o nome do chapéu usado pelo forte ribeirinho mestiço e indígena retratado por Alfredo Norfini em 1940. Mas a cabanagem uniu diversos grupos sociais, como negros escravizados e diversos povos indígenas. A grande massa dos cabanos era composta de tapuios. Quem eram os tapuios? Os tapuios eram indígenas que eram catequizados, eram escravizados nas fazendas, trabalhavam nas cidades de Santarém, Óbidos, Aveiro. E quando eclodiu a cabanagem, os tapuios viram a grande chance deles mudarem a história, deles se libertarem, se vingando e mudando a estrutura da sociedade. No dia 7 de janeiro de 1835, quando Belém estava cheia por causa das festas da Folia de Reis, o palácio do governo foi tomado e o então governador da província, Bernardo Lobo de Souza, foi assassinado quando tentava escapar pelo tapuio Quintiliano Barbosa. Abarcado por intelectuais e uma elite comercial local, o movimento derrubou 3 presidentes da província do Grão-Pará em sequência. Belém foi cercada por tropas regenciais, bloqueando a chegada de alimentos para a população. Faminta e sofrendo uma epidemia de varíola, a cidade foi destruída. A cabanagem, então, se espalhou com força pelo interior. Foram 5 anos de resistência. O lema "Morte aos portugueses, morte aos maçons" foi ouvido não só em Belém, mas em diversas outras regiões, chegando aos recôncavos da Amazônia, na atual fronteira com o Peru. Um dos líderes dessa jornada foi o tapuio Jacob Patacho. Ele arregimentava indígenas e negros escravizados que os seguiam em canoas numa longa fila Amazônia adentro, criando uma verdadeira esquadra de cabanos. Ao longo da revolta, a cidade de Santarém chegou a ser tomada por cabanos, liderados por Miguel Apolinário Maparajuba. Manaus também foi ocupada, sem resistência, por Francisco Bernardo de Sena, um escravo negro e alfabetizado, que os cronistas da época consideravam um bom negociador e um administrador austero. Tanto um quanto o outro usaram táticas de espionagem e persuasão, arregimentando ribeirinhos, negros e indígenas e tomando de assalto tropas regenciais, inclusive com apoio de alguns soldados. Os Mura, grandes estrategistas, aderiram aos cabanos. Eles montavam armadilhas que furavam os cascos das embarcações governistas, molhando a pólvora e obrigando as tropas a saírem para a mata indefesas. Apesar da luta, os cabanos não conseguiram resistir. As forças do Rio de Janeiro eram maiores e mais cruéis, valendo-se de apoio internacional de conflitos regionais como o dos Mura e Munduruku. Em Belém, esquadras brasileiras, portuguesas e francesas se uniram nos ataques. O exército regencial se encheu de mercenários estrangeiros que se embrenharam pela mata atrás dos cabanos. Estima-se que 30.000 pessoas foram mortas, 20% da população amazônica da época. A historiografia brasileira ainda tem muito o que contar sobre os cabanos. O resgate da crônica da maior revolta popular da Amazônia é necessário. Afinal, alguns sentimentos e valores lá sonhados
permeiam até hoje a população da região. Acorda, rapaz. Século XXI, Cabanos, ninguém é bobo. O problema desde o começo da história tá na falsa linhagem de sangue que a gente carrega na veia. Eduardo Angelim, irmão Vinagre, Cabanagem. A ideia não morre, a ideia não morre. De olho nos cabanos, de olho na história, de olho nos ruralistas. Sem perdão, Chicote estrala, vem ladrão, não sigo o padrão, odeio o patrão. odeio o patrão. Você me conhece, fico de canto, de olho é miragem. Sempre de costa pro muro, visando passagem. Sempre de olho na rota de fuga. Vejo a porta que deu de entrada, mas tu veja que dá de saída. Durmo na loca, monto campana, guardo o segredo, me tranco. Lá vem o vilão.